Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Jackson Film. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Hoje, vamos discutir o filme Transporter 2 de 2005. Frank Martin, o motorista de elite, aquele que domina as estradas como poucos, encontrou um ritmo diferente em Miami. Longe dos perigos obscuros de Marsella, ele agora se dedica a transportar a família Billings, um clã americano abastado. Sua rotina, embora ainda envolva precisão militar e o domínio de carros potentes, ganha um toque quase doméstico. Ele é o motorista particular de Jack, o jovem filho do casal, um garoto que parece ser a única coisa que verdadeiramente ancore Frank àquela vida mais calma. A trama se desenrola quando um homem, um traficante de drogas chamado Gianni, surge no horizonte. Ele não é um cliente, mas sim um parasita ambicioso que se infiltra na vida dos Billings. O plano de Gianni é audacioso: sequestrar Jack, sabendo que a riqueza da família garantiria um resgate substancial. Frank, que sempre operou sob um código rígido de sem perguntas, sem nomes, sem trocas, vê seu mundo desmoronar quando a tua missão de proteção falha. O sequestro de Jack é um golpe direto na integridade profissional de Frank. Mas mais do que isso, afeta a única pessoa pela qual ele desenvolveu um senso genuíno de responsabilidade. Frank, que tem um passado enigmático, sugerindo treinamento em forças especiais ou algo do gênero, mobiliza-se com uma fúria controlada. Ele entende que as regras antigas não se aplicam mais. A situação exige ação direta, sem intermediários. Nesta perseguição, Frank se depara com Audrey, uma agente da DEA, que inicialmente o vê como um suspeito. A dinâmica entre eles é tensa, mas o objetivo comum, resgatar o garoto, força uma aliança relutante. Audrey, com sua dedicação à lei e sua insistência em procedimentos, contrasta com a abordagem mais visceral e imediata de Frank. A perseguição leva Frank a confrontar não apenas os capangas de Gianni, mas também a mente criminosa por trás do esquema. Descobre-se que o parceiro de negócios de Bill Billings, um homem aparentemente respeitável, está envolvido, usando o sequestro como um meio de chantagear a família e se apropriar de seus bens. O filme se desenrola em sequências de ação vertiginosas, onde a habilidade de Frank em transformar qualquer veículo em uma arma móvel é colocada à prova. Ele usa seu conhecimento de engenharia e táticas de combate corpo a corpo, aprendidas em algum lugar que ele prefere não revisitar, para desmantelar a operação. O clímax ocorre em uma corrida frenética para evitar que o veneno, uma substância letal desenvolvida para fins biológicos e agora nas mãos dos sequestradores, seja disseminada. Frank não está apenas salvando um garoto. Ele está impedindo uma catástrofe maior. A cena final é um testemunho da eficiência implacável de Frank Martin. Ele desarma a ameaça, garante a segurança de Jack e, com a mesma discrição com que apareceu, desaparece da vida dos Billings. O código foi quebrado, a missão pessoal foi cumprida, e ele volta a ser apenas a sombra na estrada, o transportador que cumpriu seu pacto, mesmo que isso tenha exigido quebrar todas as suas próprias regras. Miami, com seu calor úmido e a promessa de uma vida mais iluminada, era um cenário estranho para um homem com a sombra de Frank Martin. Ele havia trocado os becos escuros e os contratos frios da Europa por uma mansão ensolarada e a responsabilidade de ser o guardião de Jack. O garoto, com sua curiosidade infantil e a admiração descarada pelo motorista que parecia ter saído de um filme de ação, era a âncora que Frank, o profissional meticuloso, não sabia que precisava. Lembro-me de como Frank tratava o carro, quase com reverência, cada movimento seu ao volante uma coreografia de precisão, um reflexo de um treinamento que moldou seu corpo para a reação instantânea. A aparição de Gianni não foi sutil. Foi uma invasão barulhenta na tranquilidade construída por Frank. Um traficante de fachada, cujas ambições ultrapassavam em muito sua inteligência, mas que possuía a crueldade necessária para atingir o ponto fraco de Frank: a vulnerabilidade da criança sob sua custódia. Ver Frank,
O homem que sempre se orgulhou de sua imparcialidade profissional, que nunca se envolveu pessoalmente com o conteúdo de seus transportes, forçado a quebrar seu juramento de não intervenção, era ver a rachadura na armadura. A frieza calculista deu lugar a uma urgência quase paternal. Ele não estava mais cumprindo um contrato, estava lutando por uma alma inocente. Audrey, a agente da DEA, era o contraponto perfeito para Frank. Ela representava ali a ordem burocrática, a necessidade de rastrear, de seguir procedimentos. Quando seus caminhos se cruzaram em meio à confusão do sequestro, a desconfiança era palpável. Ela via nele um facilitador, um especialista em fugas, e ele a via como um obstáculo lento, embora necessário. Mas, à medida que trabalhavam lado a lado, mesmo que a contragosto, a competência inegável de Frank começou a minar o ceticismo de Audrey. Ele se movia com uma eficiência que só anos de prática sob pressão extrema poderiam forjar. Lembrando os espectros de seu passado, talvez nos serviços secretos ou em algum grupo de elite onde a lealdade era testada no fogo. A revelação do cúmplice, o parceiro de negócios de Bill Billings, adicionou uma camada de traição à narrativa. O sequestro não era apenas por dinheiro. Era uma jogada corporativa suja, o que tornava a situação ainda mais repulsiva para Frank. O homem de negócios, escondido atrás de ternos caros, era o verdadeiro predador. As cenas de ação que se seguiram eram o palco onde Frank Martin, o transportador, se transformava no executor da justiça pessoal. Ele utilizava o ambiente de Miami, os túneis, as docas, os carros esportivos modificados, com uma fluidez impressionante. Sua luta era íntima. Cada golpe desferido era um grito silencioso pela violação de sua paz recém-descoberta. O elemento final, a ameaça biológica, elevou o risco de um sequestro comum para uma ameaça pública. Isso justificava a intensidade desesperada de Frank. Ele não estava apenas recuperando o garoto para devolvê-lo aos pais. Ele estava neutralizando uma arma. A resolução, quando veio, foi típica de sua persona. Brutalmente eficaz e silenciosa. A ameaça foi contida, Jack estava seguro. E então, o desaparecimento. Frank não buscou agradecimentos, nem permaneceu para testemunhar a reconstrução da vida dos Billings. Ele simplesmente apagou seus rastros, voltando para da estrada, carregando o peso de ter se envolvido, de ter permitido que o afeto por um garoto o arrastasse para fora da zona de conforto do código, mas talvez, apenas talvez, encontrando ali um lampejo de propósito que o dinheiro jamais poderia comprar. A estrada o chamava novamente, mas ele já não era exatamente o mesmo homem que a dominava no início. O sol escaldante de Miami parecia amplificar a tensão que pairava sobre Frank Martin. Ele se movia pela cidade como uma sombra bem vestida, o terno impecável escondendo um corpo que vibrava com a prontidão de um mecanismo de alta precisão. Lembrava-me da disciplina de sua vida anterior, talvez os anos passados sob o rigor de alguma organização militar europeia, onde a eficiência era a única moeda de troca. Em Marsella, ele era um fantasma necessário. Em Miami, ele tentava ser um motorista, um tutor, uma figura estável para Jack. Jack, com sua inocência destemida, olhava para Frank não como um empregado, mas como um herói de ação real, sem saber que aquele herói estava à beira de um colapso profissional e moral. Quando Diane entrou em cena, ele trouxe consigo o cheiro rançoso da ambição desmedida. Não era um homem sutil. Suas táticas eram brutas, mas calculadas para explorar a única brecha que Frank havia permitido em sua muralha: a conexão com a criança. O ato do sequestro não foi apenas um desafio ao sistema de segurança dos Billings, foi um ataque pessoal à filosofia de não envolvimento que Frank havia forjado para sobreviver. A frustração que vi em Frank era rara, um tremor quase imperceptível em sua mandíbula, a realização de que sua perícia em desviar de balas não o preparava para desviar do laço emocional. Ele precisava agir fora dos manuais, e isso significava se tornar o próprio perigo que ele costumava evitar. A colaboração forçada com Audrey, a agente da DEA, era um estudo de contrastes.
Ela era a lei em carne e osso, presa às regras de evidência e jurisdição, enquanto Frank operava no vácuo da necessidade imediata. Ela desconfiava de seus métodos rápidos e não ortodoxos, vendo nele o tipo de agente fantasma que os governos negam. Mas a velocidade com que Frank decifrava armadilhas e antecipava os movimentos dos sequestradores gradualmente conquistava seu respeito relutante. Ele não pedia permissão. Ele criava um caminho através do caos. Cada giro brusco, cada bloqueio de carro executado com perfeição, era uma lição acelerada para Audrey sobre o que era a verdadeira eficácia. A complexidade do plano inimigo, envolvendo o parceiro de negócios dos Billings, sublinhou a traição que Frank detestava mais do que qualquer ameaça física. Ser enganado por um homem de terno, que usava a confiança como disfarce, despertava nele um desprezo profundo. O confronto final não era apenas uma luta para recuperar o refém. Era uma purgação da desonestidade do mundo que ele havia tentado manter à distância. As cenas de ação em Miami, nas docas escuras, sob a luz fria dos armazéns, eram onde Frank se sentia mais vivo e, paradoxalmente, mais perigoso. Ele não estava apenas dirigindo. Estava orquestrando a queda de seus oponentes com uma precisão quase artística, utilizando o ambiente urbano como um tabuleiro de xadrez mortal. A revelação do veneno, a arma biológica, elevava o sequestro a uma ameaça de nível estatal, e isso dava a Frank uma justificação moral para a violência extrema que ele empregou. A resolução foi limpa, dolorosa em sua rapidez. O antídoto administrado, Jack seguro nos braços de sua mãe. E Frank se retirou antes que os aplausos ou as perguntas pudessem alcançá-lo. Ele havia pago o preço por sua humanidade momentânea. Ao deixar a mansão, sob o manto da noite de Miami, ele carregava consigo não apenas o conhecimento de que havia falhado em seu código inicial, mas também a certeza de que, quando confrontado com a escolha entre a regra e a vida inocente, ele escolheria a vida, mesmo que isso significasse voltar a ser um fantasma, agora com uma marca mais profunda em sua alma silenciosa. A estrada o esperava, e ele aceitou seu destino solitário. O retorno de Frank Martin à estrada após a turbulência em Miami carrega um silêncio diferente. Não é o silêncio profissional da indiferença calculada que ele cultivava antes de conhecer os Billings. É um silêncio impregnado da experiência de ter se importado profundamente e de ter atravessado a linha do não envolvimento. O Mercedes, seu santuário móvel, parece absorver essa nova melancolia, deslizando pelas autoestradas com a mesma competência mecânica, mas com um motorista mais introspectivo. Ele retorna ao seu modo de vida anterior, aceitando os contratos que exigem discrição e velocidade. Mas agora, cada entrega é pontuada pela memória do rosto de Jack, o garoto que o forçou a ser mais do que um transportador. Há uma sutil mudança em seus métodos. Ele ainda é implacável na execução, mas agora a vigilância é redobrada, quase obsessiva. A lição aprendida em Miami foi que a ameaça pode vir de qualquer lugar, disfarçada sob a fachada da respeitabilidade. Frank revisita suas rotinas de segurança, talvez aprimorando os compartimentos secretos do carro ou testando novos caminhos de fuga, como se antecipasse um novo ataque não a um cliente, mas a um ideal que ele inadvertidamente passou a defender. A proteção dos inocentes. Seu passado, que sugere uma formação militar rigorosa, talvez nos serviços secretos europeus, agora parece menos uma fonte de habilidade e mais um lembrete de que ele fugiu de um mundo de regras absolutas para, no fim, criar as suas próprias em meio ao caos. Ele se mantém à margem, observando o mundo dos ricos e perigosos de longe. Os contatos em Marsella, os informantes que lhe forneciam as informações cruciais sobre seus próximos trabalhos, agora recebem um tratamento mais cauteloso. Frank sabe que qualquer envolvimento prolongado com uma família, como aconteceu com os Billings, é um convite para o desastre. A relação com Audrey, a agente da DEA, mesmo que efêmera e forçada, deixou um rastro. Ele se pergunta se ela ainda o vê como um homem quebrado pelas emoções
ou como um agente renegado que, sob pressão, provou ser confiável. Essa incerteza sobre sua reputação recém-adquirida paira sobre ele como a névoa da manhã sobre o asfalto quente. O motorista de elite segue seu caminho, movendo-se de cidade em cidade, de contrato em contrato. Cada entrega é uma penitência silenciosa pela quebra de seu código. Ele não busca redenção nos olhos de outras pessoas. Ele a busca na perfeição de seu trabalho. A adrenalina das perseguições não é mais apenas a excitação da sobrevivência. É a tentativa de afogar a voz da vulnerabilidade que ele descobriu em si mesmo. Frank Martin é novamente a máquina precisa, mas a engrenagem que movia seu coração foi temporariamente substituída por algo mais complexo, algo que ele tenta desesperadamente ignorar, enquanto o potente motor do seu carro o impulsiona para a próxima entrega, para o próximo horizonte vazio. A solidão de Frank em sua nova fase de viagens é palpável, quase um personagem silencioso ao seu lado no habitáculo de couro do carro. Ele volta a encarar os contratos com uma severidade redobrada, como se cada quilômetro percorrido estivesse apagando a memória do riso fácil de Jack. A disciplina que o salvou tantas vezes agora serve para aprisioná-lo novamente em seu próprio código de conduta, um isolamento autoimposto para evitar a dor da perda ou da responsabilidade emocional. Contudo, a frieza anterior era natural. A atual é uma armadura forjada em fogo, mais pesada. A experiência com a ameaça biológica e a traição corporativa o tornou um mestre na detecção de hipocrisias. Se antes ele observava a superfície dos seus clientes, agora ele escrutina as fundações das suas vidas. Ele se torna um especialista em ler a linguagem corporal de um CEO nervoso, ou a hesitação de um contato de baixo escalão. Isso sugere uma evolução, talvez influenciada pela necessidade de entender a complexidade humana que o levou a falhar com os Billings. Seu treinamento, que parecia focado em combate e evasão, expandiu-se para uma análise sociológica involuntária. Ele agora entende melhor o que move os homens ao extremo. Não apenas o dinheiro, mas a ganância destrutiva e a inveja. Em um de seus transportes subsequentes, talvez carregando documentos ultra-secretos de um governo europeu para uma sede em Nova York, a vigilância de Frank é tão intensa que beira o paranoico. Ele troca de rotas constantemente, ignora os caminhos mais rápidos em favor dos mais obscuros e inspeciona seu próprio veículo com ferramentas que parecem mais apropriadas para um armeiro do que para um motorista. Essa hipervigilância é um eco de Audrey, a agente da DEA, que o forçou a considerar a legalidade e as consequências de seus atos. Ele não confia mais apenas em sua intuição. Ele a sobrepõe com o planejamento tático que Audrey representava. O desejo de manter distância é constante, mas o mundo insiste em puxá-lo de volta ao drama humano. Em uma parada não programada, talvez em um posto de gasolina isolado na estrada, ele cruza o caminho de alguém que o reconhece de Miami, um antigo segurança dos Billings ou um associado de Gianni. O breve reconhecimento é suficiente para acender um alerta vermelho. Frank reage instintivamente, mas não com violência desmedida, e sim com uma fuga limpa e sem rastros. Ele não quer o passado de volta, mas o passado parece determinado a reivindicá-lo. Frank continua sendo o mestre da estrada, o homem que pode fazer um carro de luxo dançar sobre o gelo ou saltar abismos. Mas agora, cada manobra carrega um propósito mais sombrio. Garantir que ele nunca mais precise decidir entre a regra e a vida de alguém que ele se importa. Ele é um fantasma profissional que aprendeu a ter um coração. E essa combinação é, ironicamente, a mais perigosa de todas. Seu destino é a estrada, mas a bagagem que ele carrega agora é feita de memórias, e estas são impossíveis de deixar para trás. A estrada, para Frank Martin, é o único lugar onde a complexidade das emoções humanas pode ser reduzida à física pura: velocidade, tração e a massa do veículo em movimento. No entanto, a quietude que ele persegue é uma miragem. A experiência com a família Billings e a química inesperada com Audrey
plantaram nele uma semente de introspecção que nem mesmo o rugido do motor consegue abafar completamente. Ele se tornou um motorista que não apenas executa, mas que reflete sobre o porquê de estar executando. Em um novo trabalho, transportando um cientista de alto nível sob a mira de agências concorrentes, Frank sente o peso da responsabilidade ampliado. Ele não está apenas protegendo um objeto ou um pacote. Está guardando um segredo que pode mudar o equilíbrio de poder. Sua interação com o cientista é mínima, estritamente profissional, mas ele projeta no homem uma vulnerabilidade que o lembra de Jack. Essa projeção o faz intensificar seus cuidados de forma quase patológica. Ele antecipa ameaças com uma profundidade que beira a precognição, imaginando cenários de sequestro e sabotagem que ele aprendeu a temer em Miami. Seu passado, antes apenas um borrão de treinamento de elite, agora parece ter um propósito mais claro: moldá-lo para ser o escudo definitivo contra a malevolência do mundo. Ele se lembra dos protocolos de exfiltração, das táticas de contra-inteligência e as aplica não para escapar da lei, mas para se proteger daqueles que exploram a confiança. A frieza de seu olhar durante as negociações com os intermediários é mais cortante. Ele não tolera a enrolação. Aquele que cruzou a linha do profissionalismo para salvar uma criança não se contentará em ser enganado por meias-verdades. Há momentos, em longas noites de vigília enquanto o carro repousa em garagens subterrâneas anônimas, em que Frank revisita mentalmente os confrontos com Diane e o sócio traidor. Ele percebe que sua maior habilidade não reside em dirigir em alta velocidade, mas em desarmar pessoas emocionalmente complexas. Ele aprendeu que a verdadeira segurança não está nas travas do carro, mas em manter o controle sobre suas próprias reações. A vulnerabilidade exposta em Miami foi uma falha catastrófica, e ele está determinado a isolar essa parte de si, transformando-a em dados para otimizar sua sobrevivência. A estrada continua sendo sua casa, mas o mapa de seu interior mudou. Ele já não busca apenas o próximo destino. Busca a ausência de envolvimento, o vácuo perfeito onde Frank Martin possa simplesmente ser o veículo, e não o passageiro de suas próprias emoções. No entanto, essa busca é fútil. O homem que salvou Jack em Miami deixou um precedente. Para Frank, o código da indiferença morreu, substituído por um código mais perigoso, forjado pela experiência de ter sido, por um breve momento, humano. E é essa humanidade residual que o torna o alvo mais interessante e mais imprevisível no jogo global de transporte de alto risco. A poeira da estrada parece assentar-se lentamente sobre Frank, mas a poeira da sua consciência recém-despertada não permite descanso. Ele agora opera com uma dualidade sutil, quase imperceptível para seus clientes: o profissional letal que eles contratam e o homem assombrado pela experiência de ter cuidado. Essa assombração se manifesta no seu relacionamento com os veículos. Se antes o Mercedes era uma extensão de sua vontade, agora é um receptáculo de sua ansiedade. Ele inspeciona a suspensão, a blindagem, os sistemas de rastreamento com um zelo que beira a superstição, como se cada peça mecânica fosse um talismã contra o retorno do drama pessoal. Seu foco em segurança evoluiu além da tática pura. Ele começa a analisar os padrões de vida dos clientes com um olhar de detetive social, uma habilidade que certamente foi subdesenvolvida em seu passado militar. Ele não busca apenas saber onde o carro precisa ir, mas quem realmente está pagando e quais são as fissuras na fachada daquele mundo. Essa nova camada de escrutínio reflete o trauma da traição corporativa vista em Miami. Frank aprendeu que os inimigos mais perigosos vestem os melhores ternos e sentam-se à mesa de jantar. Em uma de suas jornadas pela Europa, transportando artefatos valiosos, ele se vê forçado a interagir com uma rede de contato que ele costumava considerar como meros facilitadores logísticos. Agora, ele os pressiona por informações que vão além do simples itinerário. Ele busca sinais de Diane ou de esquemas semelhantes, uma caçada silenciosa para eliminar a ameaça antes que ela se materialize perto dele novamente.
o profissionalismo se funde com uma cruzada pessoal para manter a segurança do perímetro que ele estabeleceu ao redor de si mesmo. A memória de Audrey, a agente da DEA, surge em momentos inoportunos. Ela era a encarnação da regra, do procedimento que ele havia ignorado. Frank pondera se ela o rotulou como um herói relutante ou apenas como um criminoso talentoso que teve sorte. Essa incerteza sobre como ele é visto por alguém de fora do seu submundo o incomoda profundamente, pois contradiz a necessidade que ele tem de ser invisível. Ele sente uma pontada de algo que se assemelha a orgulho por ter provado sua capacidade de agir corretamente sob pressão. Mas essa satisfação é rapidamente substituída pelo medo de que tal sucesso o torne um alvo mais notável. No final das contas, Frank Martin está preso no ciclo vicioso que ele tentou evitar. Ao quebrar seu código por um bem maior, ele se tornou mais complexo, mais vulnerável e, paradoxalmente, mais eficiente. Ele é o transportador que entende o valor da carga humana. A estrada é seu refúgio, mas cada curva que ele toma o leva para mais longe de seu estado inicial de isolamento estoico. Ele continua fugindo, mas a fuga agora é menos sobre escapar da polícia ou dos mafiosos, e mais sobre escapar da versão de si mesmo que ele descobriu ser capaz de amar e proteger. E essa é a perseguição mais difícil de todas. A estrada, em sua vastidão monótona e previsível, oferece a Frank uma ilusão de controle que Miami lhe roubara. Ele se tornou ainda mais recluso, os poucos contatos mantidos estritamente transacionais. A maestria que demonstra ao volante não é mais apenas performance. É meditação ativa, um modo de forçar a mente a se concentrar na gravidade, no asfalto, em qualquer coisa que não seja a imagem de Jack sorrindo ou a determinação fria de Audrey. Essa introspecção forçada o torna um observador ainda mais aguçado do comportamento humano periférico. Ele nota o tremor sutil de um porteiro, a escolha de palavras evasiva de um contato de informação, interpretando cada pequeno desvio como um potencial prenúncio de perigo. Seu passado, outrora uma fonte de habilidade bruta, agora é revisitado como um manual de sobrevivência contra a traição. As táticas aprendidas em ambientes de alta pressão, talvez em operações antiterroristas ou missões de extração militar, são aplicadas não apenas para proteger a carga, mas para proteger a si mesmo de qualquer contaminação emocional. Ele está meticulosamente limpando seu rastro digital e físico, consciente de que a notoriedade de ter frustrado um sequestro de alto perfil em Miami pode atrair olhares indesejados de volta. Frank Martin está tentando reverter a humanização, forçando-se a ser a máquina que sempre fingiu ser. Em um contrato na costa oeste americana, transportando um empresário envolvido em fusões controversas, Frank encontra um obstáculo que o força a testar seus novos limites. O empresário, acostumado a ser o centro das atenções, tenta impor sua vontade sobre Frank, ignorando as regras de segurança. A reação de Frank é imediata e gélida, um contraste impressionante com a paciência que ele demonstrou com Jack. Ele não eleva pós, mas a firmeza em sua recusa em desviar do plano é absoluta. É um lembrete sutil para o cliente. A linha que ele cruzou para salvar o garoto agora define os limites de sua tolerância. Aquele que se importa age com precisão ainda maior para evitar ter que se importar novamente. A ironia de sua situação é que, quanto mais ele tenta se isolar, mais atraente ele se torna para situações perigosas. A reputação de ser o homem que consegue o impossível, que sobrevive ao pior, se espalha no submundo dos contratos ilícitos. Ele começa a receber ofertas que são abertamente criminosas, propostas que cheiram a chantagem e extorsão, os tipos de trabalhos que ele historicamente evitava por não envolverem a pureza do transporte, mas sim a podridão da barganha. Frank rejeita todas com um silêncio cortante. Sua nova bússola moral, embora dolorosamente adquirida, o impede de voltar à escuridão cega. Frank Martin se torna, assim, uma figura paradoxal. Um homem que busca a neutralidade absoluta, mas que está permanentemente alterado pela ação de ter escolhido um lado.
A estrada continua, infinita, mas agora ele não está apenas dirigindo para longe de algo. Ele está dirigindo para manter distância do perigo que reside em se conectar. Ele é o transportador em exílio voluntário, um guardião que compreendeu o custo proibitivo da afeição, condenado a uma vida de velocidade solitária, onde cada curva é um lembrete de que a perfeição mecânica não pode consertar o coração exposto. A paisagem europeia, agora, parece mais cinzenta, mais fria, contrastando drasticamente com o brilho artificial e o calor sufocante de Miami. Frank, imerso no ritmo cadenciado da estrada francesa ou alemã, tenta encontrar no rigor técnico do transporte a anestesia que seu espírito agora necessita. Ele se tornou o epítome do profissionalismo, um reflexo frio de seu treinamento inicial, mas com uma profundidade de conhecimento sobre a fragilidade humana que antes lhe era estranha. A ausência de Jack é um vácuo constante, preenchido pelo som dos pneus no asfalto. Sua nova abordagem aos contratos revela a influência de Audrey. Ele não apenas verifica a logística, ele realiza uma minuciosa análise de risco comportamental. Seus clientes são frequentemente pessoas de poder obscuro, mas Frank agora se preocupa menos com a legalidade do transporte e mais com a estabilidade psicológica dos envolvidos. Ele observa a ansiedade nos olhos do remetente, o excesso de confiança do destinatário, procurando sinais de que a missão possa descambar para um sequestro ou uma chantagem, a praga que ele enfrentou na Flórida. É quase como se ele estivesse preventivamente desarmando ameaças antes que elas se materializem em raptores com planos mirabolantes. Ainda que ele rejeite os trabalhos abertamente criminosos, a aura de Frank Martin mudou. Ele se tornou lenda entre aqueles que lidam com o ilícito. O homem que é limpo, eficiente, mas que tem um ponto fraco conhecido, embora oculto. Isso o torna um ativo cobiçado, mas também um enigma perigoso. Em encontros tensos com antigos associados, talvez intermediários de transportes anteriores, a conversa sempre tenta sondar sobre Miami. Frank mantém um muro de silêncio sobre a família Billings, uma barreira intransponível. Ele não pode se dar ao luxo de ter seu código de falha exposto. O aprimoramento de suas habilidades de combate corpo a corpo também se intensificou. Ele não treina mais para sobreviver a um tiroteio. Ele treina para neutralizar ameaças com a maior economia de movimento possível. Um desejo de não desperdiçar energia em lutas que não sejam absolutamente essenciais. Isso reflete seu desejo de retornar ao estado de máquina, onde a emoção não gera passos em falso. Ele usa a disciplina física como um ritual de purificação, limpando a bagagem emocional de Miami através da exaustão muscular. Contudo, a máquina está rachada. Em uma noite chuvosa, parando em um pequeno hotel de beira de estrada, ele se permite um momento de vulnerabilidade. Ele pega um pequeno objeto, talvez um desenho deixado por Jack, ou um cartão de agradecimento amassado que ele não teve coragem de jogar fora. A visão do objeto é um golpe direto, lembrando-o de que a indiferença é uma escolha que ele ativamente rejeitou. Frank Martin é agora um homem que compreendeu a diferença entre a segurança e a vida. Ele continua dirigindo para manter sua promessa de sobreviver sozinho, mas a sombra de um garoto americano o acompanha silenciosamente, garantindo que ele nunca mais será apenas um transportador, mas sim um guardião relutante, fugindo não dos inimigos, mas de si mesmo. A estrada é seu exílio autoimposto, um lugar onde a velocidade é a única forma de silenciar a consciência. O motorista de elite continua sua jornada pela Europa, mas o cenário frio e calculista do continente europeu não consegue resfriar o calor residual da experiência americana. Frank Martin é agora um estudo de contrastes, um mestre em evasão que anseia por estabilidade, um profissional impecável que se tornou irremediavelmente manchado pela emoção. Seu foco na segurança, antes puramente reativa, tornou-se profético. Ele não espera a ameaça surgir. Ele a antecipa com base em sutilezas humanas que aprendeu a decifrar em Miami. Seu treinamento, que um dia foi dedicado a servir um Estado,
ou uma organização implacável, agora serve para proteger seu próprio território emocional. A desconfiança que ele nutre em relação a novos clientes é profunda. Ele se recusa a aceitar qualquer trabalho que exija mais do que a simples movimentação física de um item ou pessoa de um ponto A a um ponto B. Qualquer pedido que envolva a interação prolongada, a convivência ou a supervisão de terceiros é imediatamente rejeitado. A lição sobre a traição corporativa de Miami lhe ensinou que a riqueza e o poder são catalisadores para a podridão moral, e ele se mantém a uma distância segura desse fermento. Seu conhecimento sobre a engenharia veicular e as táticas de combate, outrora usados em nome do seu código, são agora ferramentas de autodefesa contra a reaproximação do envolvimento. Em uma entrega particularmente tensa através de uma fronteira europeia controlada, Frank é parado por uma força policial que parece ter informações estranhamente detalhadas sobre ele e seu veículo. Há uma familiaridade desconfortável no olhar de um dos oficiais, um lampejo que sugere que as ações em Miami não passaram despercebidas pelas agências internacionais. Não se trata de uma tentativa de prisão formal, mas de um teste, uma verificação de limites. Frank navega a situação com a calma estudada de quem já viu o pior, utilizando seu conhecimento dos regulamentos locais e sua performance impecável para se livrar do interrogatório sem revelar nada. Ele se pergunta se Audrey, em seu zelo profissional, compartilhou informações com redes mais amplas, expondo seu perfil. A solidão é sua penitência escolhida, mas ela é pontuada por impulsos momentâneos de conexão. Em um breve momento de pausa em Nice, ele usa um telefone público, um dispositivo antiquado, difícil de rastrear, e disca um número antigo, um número que ele não usava há anos, provavelmente um contato de seu tempo na Europa antes de Marsella. Ele não fala, apenas ouve o tom de ocupado, uma confirmação de que ele cortou completamente os laços com seu passado anterior. É uma maneira de provar a si mesmo que ele não pode voltar atrás, que a única direção possível é para a frente, mesmo que essa frente seja vazia. Frank Martin se tornou um paradoxo ambulante, o homem mais adaptável nas estradas do mundo, mas o mais inflexível em relação aos seus próprios limites emocionais. Ele é a sombra que se recusa a ser vista, a força que só age quando forçado. A velocidade é a única linguagem que ele domina sem se comprometer emocionalmente. Enquanto ele acelera sob a noite fria, o motor rugindo, ele sabe que a memória de Jack e a complexidade que ela despertou são a única carga que ele não pode descartar ou entregar. É o fardo de ser, momentaneamente, mais do que um transportador. E essa carga, invisível aos olhos de qualquer cliente, é a mais pesada de todas. A Europa, com seus labirintos de estradas antigas e jurisdições fragmentadas, oferece a Frank um campo de treinamento ideal para sua nova filosofia de sobrevivência. Máxima eficiência com zero envolvimento pessoal. Ele se move como um predador cauteloso, usando seu conhecimento de logística europeia, adquirido em anos operando sob o radar das forças policiais francesas e alemãs, para construir rotas que são, ao mesmo tempo, rápidas e desinteressantes para qualquer vigilância. A sofisticação de seus métodos de evasão aumentou, refletindo uma atualização constante de suas táticas, como se o mundo criminal tivesse se tornado mais inteligente e ele precisasse estar sempre um passo à frente. No entanto, a frieza adquirida parece superficial quando confrontada com a realidade. Em um carregamento através da Suíça, transportando um empresário de tecnologia que se tornou seu próprio inimigo, Frank percebe que a natureza humana traiçoeira não é exclusiva da América. O empresário tenta subornar Frank, oferecendo-lhe uma fatia de um negócio ilícito, convencido de que o motorista de elite, com seu histórico limpo e habilidades excepcionais, seria o parceiro perfeito para empreendimentos mais arriscados. A oferta é tentadora, pois promete uma segurança financeira que o manteria longe da necessidade de aceitar contratos duvidosos, mas Frank a rechaça com um desdém frio. Ele aprendeu que o preço da liberdade não é pago em dinheiro, mas na integridade da distância.
A sombra de Miami persiste na forma como ele lida com potenciais confrontos. Se antes ele podia se dar ao luxo de deixar que a polícia se ocupasse dos criminosos, agora ele resolve as pendências no ato. Em uma emboscada orquestrada por rivais do seu cliente suíço, Frank transforma seu veículo de transporte, um elegante sedã alemão, agora reforçado com modificações que fariam inveja a um tanque leve, em uma máquina de autodefesa implacável. As manobras que ele executa não são apenas para desviar. São ataques calculados, projetados para desmoralizar e incapacitar os agressores rapidamente, garantindo que não haja chance de um sequestro, de um segundo encontro com o drama familiar. Ele ocasionalmente revisita o perfil de Audrey em seu pensamento. Não há contato, mas há a consciência da agente da DEA como um ponto de referência moral. Ele se pergunta se ela, ao longo do tempo, conseguiu justificar sua intervenção em Miami, se ela entendeu que a quebra de suas regras foi um ato de integridade superior. Essa reflexão o incomoda porque ele nunca se importou com a opinião das autoridades. Mas a opinião dela, a única pessoa que viu a profundidade de seu sacrifício, ainda pesa. A ausência de qualquer menção a ele nos canais de notícias reforça seu sucesso em apagar os rastros, mas a ausência de um sinal dela é, estranhamente, um vazio. Frank segue em frente, impulsionado pela necessidade de manter o código renovado. Operar dentro dos limites da entrega, mas nunca mais permitir a entrada do afeto. Ele é um homem que se tornou mais competente pelo preço de se tornar menos humano. A estrada europeia é um corredor de fuga contínuo, e enquanto ele domina cada curva e cada limite de velocidade, ele sabe que a verdadeira prisão não é a vigilância externa, mas a vigilância interna que ele mantém sobre si mesmo, garantindo que o motorista de elite permaneça sempre apenas isso: um motorista. O fantasma de Marsella retornou, mas agora ele carrega consigo o fantasma melancólico de um garoto chamado Jack. A paisagem cinzenta da Europa não consegue resfriar o calor interno de Frank Martin. É como se o clima europeu fosse apenas um pano de fundo frio para o inferno particular que ele carrega. A maestria de Frank ao volante atingiu um patamar quase sobrenatural, mas não é mais uma celebração de sua habilidade. É uma penitência mecânica. Ele se tornou o motorista perfeito porque a perfeição o mantém ocupado, mantendo a mente longe daquele breve momento de vulnerabilidade em Miami, quando ele permitiu que a necessidade de proteger suplantasse a necessidade de sobreviver isolado. A cautela de Frank se traduz em uma paranoia refinada. Ele não apenas inspeciona seu carro, ele o conhece intimamente, antecipando falhas de forma quase telepática. Ele se recusa a usar o mesmo modelo de carro por mais de 2 contratos seguidos, comprando veículos de alto desempenho sob identidades falsas e descartando-os impiedosamente após o serviço. Essa rotação constante é um reflexo de seu medo de se apegar a qualquer coisa material que possa ser usada contra ele. Uma lição brutalmente ensinada pelo sequestro de Jack. Seu profissionalismo elevado, no entanto, atrai atenção indesejada. Em uma entrega delicada de informações sensíveis entre Praga e Viena, Frank se vê rastreado por indivíduos que não parecem ser meros capangas, mas sim agentes de alguma organização de inteligência paralela, talvez agindo fora das jurisdições que ele costumava navegar. Eles o observam com uma admiração fria, reconhecendo a eficiência de um operador de elite que se tornou renegado. Frank sente que eles não querem matá-lo. Eles querem recrutá-lo, explorando a lacuna que ele criou ao se afastar do sistema. A ideia de ser forçado a servir outra bandeira, outra causa cega, o repugna mais do que a morte. A memória de Audrey, a agente da DEA, ocasionalmente se manifesta em seus planos táticos. Quando ele precisa analisar um ponto de controle, ele se pergunta: como Audrey faria isso? Onde estariam as falhas burocráticas? Ela se tornou sua referência involuntária para a ética aplicada, o contrapeso para seu cinismo. Ele se agarra à ideia de que, embora ela não o compreenda totalmente, ela viu a verdade de sua motivação em Miami.
É um consolo tênue, a única conexão humana que ele permite manter, mesmo que seja puramente mental. Durante uma parada forçada por manutenção em uma oficina obscura nos Alpes suíços, ele permite que o mecânico inspecione o carro mais demoradamente do que o habitual. Por um instante, o mecânico, um homem idoso e silencioso, comenta sobre a qualidade da blindagem. Frank responde com um monossílabo seco. No entanto, antes de Frank partir, o velho lhe entrega uma pequena ferramenta de precisão embrulhada em trapos oleosos, sem cobrar. Para quem precisa manter as coisas juntas. O mecânico murmura, olhando Frank diretamente nos olhos. Frank percebe que, apesar de seus esforços para se tornar invisível, sua história de proteger o inocente ecoou. A bondade inesperada, oferecida sem esperar nada em troca, é o golpe mais duro em sua armadura de indiferença. Ele a aceita, um símbolo silencioso de que a humanidade, uma vez despertada, não pode ser completamente erradicada, apenas contida com um esforço monumental. A estrada continua, mas agora, Frank sabe que a caçada não é apenas contra os perigos externos, mas contra a própria natureza que o fez agir em Miami. A pequena concessão de bondade do mecânico suíço desestabiliza Frank Martin mais do que qualquer perseguição a 200 km/h. É um eco perturbador da inocência de Jack, um lembrete de que o mundo ainda contém atos desinteressados, e que ele, Frank, foi percebido não apenas como um instrumento de transporte, mas como um ser que tentou fazer o bem. Essa percepção é um veneno lento injetado em seu sistema outrora hermético. Ele guarda a ferramenta de precisão em um compartimento secreto que ele mesmo projetou, um objeto pequeno e tangível que contradiz todo o seu esforço para se tornar incorpóreo. De volta às autoestradas, a paisagem europeia parece vibrar com uma tensão que ele projeta. Ele se torna obsessivo com a manutenção não apenas do carro, mas de seu próprio estado físico e mental. As sessões de treinamento noturnas, realizadas em garagens alugadas sob falsos pretextos, são mais brutais. Ele não busca mais apenas a precisão. Ele busca a exaustão total, esperando que o cansaço físico mate o eco das memórias. Seu rosto, muitas vezes espelhado no vidro escurecido do carro, está mais magro, as linhas de expressão mais profundas, revelando a tensão de manter a fachada de indiferença. O fardo de ser um homem que poderia se importar, mas se recusa a fazê-lo, o torna ainda mais perigoso em seus contratos. Ele se torna impiedoso na definição de limites. Quando um cliente tenta estender uma tarefa, sugerindo um desvio para resolver um problema pessoal, a voz de Frank é baixa, mas carrega o peso de uma ameaça implícita. Ele não precisa gritar. O tom monótono e a postura rígida comunicam que qualquer tentativa de arrastá-lo para o drama pessoal será recebida com a mesma precisão letal usada para proteger Jack. Ele se tornou um não absoluto, moldado pela experiência de ter dito sim uma vez. A menção de Audrey, embora mental, torna-se um ponto de ancoragem. Ele se força a imaginar como ela avaliaria suas escolhas atuais. Ele a vê como a representação da ordem que ele teve que quebrar para alcançar a justiça. Esse exercício mental o ajuda a manter o curso, mas também o atormenta com a questão: se ele tivesse permanecido em seu código anterior, teria sido um homem mais completo, embora mais frio? A resposta é um eco vazio na cabine. Ele sabe que não poderia ter ficado inerte enquanto Jack estava em perigo. Em uma parada em Munique, ele cruza o caminho de um antigo contato de seu passado militar, um homem que ele pensou estar morto ou desaparecido há anos. O reencontro é breve e carregado de história não dita. O antigo colega, com olhos marcados pela guerra e um cinismo ainda mais profundo que o de Frank, reconhece instantaneamente o que Frank se tornou. Um fantasma que lutou contra seu próprio código e sobreviveu, mas não ileso. O colega apenas assente lentamente, um reconhecimento silencioso de uma irmandade forjada no fogo da necessidade. Não há perguntas, nem convites. Aquele olhar diz:
Eu sei o que você teve que fazer para se tornar quem você é agora. Frank se afasta rapidamente, sentindo-se observado não apenas pelo inimigo, mas por seu próprio passado. Ele acelera, o carro alemão rugindo em resposta ao comando, cortando a noite europeia. Ele está correndo, não de criminosos, mas da possibilidade de uma conexão genuína. A estrada é seu purgatório autoimposto. O único lugar onde a velocidade constante pode, por breves instantes, silenciar o eco persistente de uma vida que ele provou ser capaz de viver, mas que agora considera perigosamente inviável. Ele é o motorista perfeito, mas o preço é a solidão absoluta. O segundo capítulo da saga de Frank Martin, retratado em O Transportador 2, de 2005, mergulha ainda mais fundo no código de conduta estrito que define a vida do ex-militar das Forças Especiais Francesas. A transição da Europa para a ensolarada Miami não atenua a precisão fria com que ele executa suas entregas. Na verdade, a mudança de cenário apenas intensifica a sensação de perigo contido sob a superfície da opulência americana. Jason Statham, consolidando sua persona como o herói de ação estoico e fisicamente imponente, traz para o papel uma economia de gestos que é quase hipnótica. A performance dele é um estudo de contenção. Martin não é apenas um motorista. Ele é um mestre da engenharia de evasão, um estrategista em tempo real cujas habilidades de combate, profundamente enraizadas em sua experiência militar, são aplicadas com uma eficiência brutal e econômica. Seu passado, embora nebuloso, ecoa nas suas regras inquebráveis. Ele não negocia, ele cumpre. A direção, a cargo de Louis Leterrier, que havia estabelecido o tom visceral do primeiro filme, aqui abraça uma estética mais brilhante, quase videoclipe, que se encaixa no ambiente de alto risco da Flórida. As sequências de ação são coreografadas com uma atenção quase maníaca aos detalhes mecânicos e físicos. A famosa sequência do carro-piscina, por exemplo, não é apenas um truque. É uma demonstração da engenharia reversa que Martin aplica a situações impossíveis. É o corpo e o veículo funcionando como um único organismo, antecipando a física e a reação do adversário. O ponto de inflexão dramático do filme reside na quebra do seu segundo mandamento. Ele não se envolve pessoalmente. Ao ser contratado pela família Billings para transportar o filho, Jack, o relacionamento se desenvolve de uma obrigação profissional para um laço paternal não oficial. Quando Jack é sequestrado, a estrutura moral de Martin é posta à prova. A força motriz do filme se desloca da simples logística de entrega para uma vingança fria e calculada contra os sequestradores. O antagonista, Gustav, preparado por Alessandro Gassman, oferece um contraponto interessante. Enquanto Martin representa a ordem e o controle absoluto sobre suas ações, Gustav é movido pela ganância e pela arrogância da velha elite europeia, agora operando no submundo do crime internacional. O conflito não é apenas físico, é ideológico. A disciplina contra o caos egoísta. O elemento de inspiração para a coreografia de luta, muitas vezes creditado à luta livre e ao jiu-jitsu com toques de savate, é magistralmente integrado. Statham, que na vida real possui um histórico no kickboxing competitivo, injeta autenticidade nas lutas. Vemos a aplicação de princípios de luta corporal em espaços confinados, banheiros, corredores estreitos, onde a vantagem não está na força bruta, mas na velocidade de reação e no uso inteligente do ambiente. A trama introduz um novo interesse amoroso, Audrey, interpretada por Kate Nauta, que serve como um catalisador emocional e um contraponto à rigidez de Martin. Ela representa o mundo normal que ele se força a evitar, e seu envolvimento direto no perigo força Martin a quebrar barreiras autoimpostas para protegê-la e a si mesmo. O filme explora a ideia de que mesmo o indivíduo mais controlado é vulnerável quando seus valores fundamentais, como a proteção dos inocentes, são ameaçados. Em essência, o Transportador 2 não reinventa a roda, mas a lubrifica com adrenalina e aperfeiçoa a fórmula estabelecida.
É uma celebração da competência técnica levada ao extremo, um espetáculo onde a elegância da execução é tão importante quanto o resultado final, solidificando a imagem de Frank Martin como o profissional definitivo, mesmo quando forçado a se tornar o herói que ele jurou não ser. A sofisticação visual de Miami, com seus arranha-céus espelhados e a luz intensa que banha as cenas, serve como um contraste irônico para a escuridão das operações de Martin. O BMW Série 7, seu parceiro de metal, é mais do que um carro, é uma extensão de sua vontade, um cofre móvel que, ao ser modificado para as novas ameaças, demonstra a constante evolução necessária para sobreviver neste jogo. A atenção dada à mecânica e à engenharia automotiva não é mero detalhe de produção. É fundamental para a identidade do personagem, remetendo talvez ao pragmatismo de um engenheiro de campo. A relação com Jack Billings, o jovem sequestrado, é crucial para humanizar o motorista impenetrável. Vemos Martin relaxar suas posturas rígidas, ensinando táticas básicas de sobrevivência e demonstrando uma paciência que ele raramente permite em outras interações. Este arco de tutela forçada revela o código mais profundo de Martin. A proteção dos vulneráveis, um instinto que suplanta até mesmo suas regras comerciais. Quando ele percebe que a ameaça não é apenas externa, mas que o próprio sistema de segurança da família Billings foi comprometido pelo corrupto chefe de polícia Tarcone, a paranoia justificada de Martin atinge o auge. A desconfiança é a sua ferramenta mais afiada. A sequência do tiroteio na casa dos Billings é um balé de precisão letal. Leterrier utiliza cortes rápidos, mas com clareza cirúrgica, permitindo ao espectador acompanhar a lógica tática de Martin, que transforma objetos domésticos em armas improvisadas. Observa-se a influência do cinema de ação europeu, onde a coreografia de luta prioriza a narrativa do combate. Cada movimento deve ter um propósito claro, seja desarmar, incapacitar ou eliminar. Statham, com sua constituição atlética e experiência em lutas reais, faz com que a violência pareça inevitável e, de certa forma, limpa de vaidade desnecessária. O clímax, envolvendo a luta contra os capangas e a subsequente perseguição para recuperar a vacina, o verdadeiro objeto do sequestro, é uma obra-prima de tensão crescente. A introdução da tecnologia de rastreamento e contramedidas eletrônicas por parte dos vilões força Martin a depender mais de suas habilidades físicas e intelectuais básicas, afastando-se das soluções tecnológicas que muitas vezes o protegem. É quando ele está no seu ponto mais baixo, ferido e perseguido, que sua determinação se torna mais palpável. A emoção aqui não é expressa em gritos ou desespero, mas na intensidade focada de seus olhos, um reflexo da disciplina militar mantida sob pressão extrema. O Transportador 2 funciona, portanto, não apenas como uma máquina de ação bem azeitada, mas como uma exploração de limites. Até onde um homem pode levar sua aderência a regras se o mundo exterior o força a violá-las para proteger o que ele inadvertidamente aprendeu a valorizar? A resposta do filme é que o código pode ser adaptado, mas o princípio fundamental, a integridade profissional, permanece. Martin pode quebrar a regra de não se envolver, mas ele a cumpre ao máximo em sua nova missão: a salvação. O resultado é um filme que respira adrenalina, enquanto sutilmente nos lembra que a verdadeira força reside na capacidade de adaptação ética sob fogo cruzado. A cidade de Miami, com seu brilho superficial e a justaposição de riqueza e crime organizado, atua como um palco quase teatral para as ações de Frank Martin. A atmosfera quente e úmida parece intensificar a pressão sobre o protagonista, cujos movimentos precisam ser ainda mais precisos para evitar o derretimento de sua fachada controlada. O contraste entre o azul profundo das piscinas e o vermelho do sangue que inevitavelmente surge nas cenas de confronto sublinha a dualidade de sua existência. Ele navega entre o luxo extremo e a violência crua. A construção do relacionamento com Audrey, a vizinha e interesse romântico, é notavelmente cautelosa. Ela é introduzida como um elemento de estabilidade,
Alguém que o vê como um vizinho interessante, e não como a arma ambulante que ele é. A química entre Statham e Nauta é construída mais no subtexto do que no diálogo expansivo. É nos olhares trocados enquanto ele inspeciona seu carro ou nos breves momentos de vulnerabilidade que ele permite que ela testemunhe que o espectador percebe a fissura em sua armadura. Essa conexão é, ironicamente, o fator que o torna um alvo ainda maior, pois a ameaça à sua vida pessoal é o único gatilho suficientemente forte para fazê-lo abandonar a missão logística em favor da vingança pessoal. Em termos de inspiração cinematográfica, o filme bebe muito da estética dos filmes de ação europeus dos anos 90, mas com um polimento de Hollywood. A fluidez das perseguições de carro, que muitas vezes se assemelham a balés mecânicos, remete à tradição de filmes franceses de ação automotiva, onde o carro é um personagem com agência própria. Leterrier demonstra uma maestria em enquadrar Martin dentro de espaços apertados, forçando o espectador a sentir a claustrofobia enquanto ele executa movimentos complexos com um pé no acelerador e o outro na arte marcial. É a personificação do paradoxo. O homem que busca o controle absoluto se encontra constantemente em ambientes que exigem reação instintiva. Gustav, o cérebro por trás do sequestro, representa a falha do sistema de elites. Ele não apenas planeja o crime, mas utiliza a corrupção institucional, personificada pelo chefe de polícia Tarcone, para garantir sua impunidade. Martin, um homem que se define por regras claras, mesmo que autoimpostas, se torna o agente do caos necessário para desmantelar essa rede de impunidade. Sua determinação em salvar Jack não é apenas uma dívida de honra. É uma rejeição visceral àqueles que abusam de seu poder para explorar os inocentes. O ato de Martin se automedicando e usando procedimentos médicos brutos em si mesmo, como a sutura rápida em seu ferimento, reforça a imagem do ex-soldado pragmático. Alguém que não confia em sistemas externos para sua sobrevivência, nem mesmo em hospitais. O clímax, com o confronto final na mansão do vilão, é desenhado para maximizar o impacto físico de Statham. A cena em que ele usa a mangueira de incêndio para controlar e desarmar os agressores é um exemplo perfeito da inteligência tática do personagem. Transformar um objeto mundano em um instrumento de controle de multidões. O Transportador 2 cimenta a ideia de que Frank Martin é mais eficaz quando operando fora das linhas, quando suas habilidades são testadas ao limite e quando ele permite que sua bússola moral, e não apenas seu contrato, dite suas ações. O filme é, no fundo, sobre um homem disciplinado descobrindo que a verdadeira integridade exige flexibilidade para proteger aquilo que é mais valioso. A evolução do personagem Frank Martin no decorrer deste segundo filme sugere uma progressiva erosão da sua postura de neutralidade profissional. Se no primeiro filme ele era uma entidade quase robótica, contratada para mover bens de A para B sem questionar, aqui a introdução da figura de Jack Billings transforma sua missão em um ato de paternidade substituta. Essa inversão de papéis força Martin a confrontar a natureza de seus próprios vazios emocionais. Ele passa de transportador de pacotes valiosos para guardião de uma vida preciosa. E essa responsabilidade pesa de uma maneira que nenhum malote diplomático jamais pesou. A maneira como ele interage com Jack, ensinando-o a se esconder ou a prestar atenção aos detalhes do ambiente, revela um instrutor nato, um resquício do treinamento militar que ele tentava enterrar sob a rotina do luxo e da velocidade. O cenário de Miami também contribui para a narrativa da vigilância constante. Ao contrário da Europa mais cinzenta e tradicional do primeiro filme, a luminosidade da Flórida expõe mais, tornando a necessidade de camuflagem e evasão ainda mais desafiadora. Martin precisa ser mais rápido e mais silencioso em um ambiente onde a visibilidade é alta. Isso exige uma sofisticação maior em suas táticas de evasão veicular, como a já citada manobra na piscina, que se torna um símbolo de sua capacidade de transformar obstáculos estruturais em vantagens defensivas. A engenharia reversa aplicada ao ambiente é tão crucial quanto a modificação de seu carro. A tensão entre Martin e o agente Tarcone,
que inicialmente parecia um aliado relutante, atinge seu ponto de ruptura quando a corrupção se revela sistêmica. Tarcone representa a autoridade falha, o sistema que Martin sempre esteve fora, e que agora tenta usá-lo. A relação tensa entre os dois é baseada em um respeito mútuo pelas habilidades, mas em uma desconfiança fundamental sobre integridade. Martin opera sob um código de honra, mesmo que seja um código autoimposto. Tarcone opera sob as leis, que se provam maleáveis nas mãos erradas. A superação dessa ameaça interna é o que valida a decisão de Martin de intervir de forma pessoal e violenta. O trabalho de Statham, aqui, é marcado por uma fisicalidade que beira o esgotamento. Em várias cenas de luta, nota-se uma crueza maior em seus movimentos, indicando que ele está aceitando mais danos para garantir a conclusão da entrega emocional. Ele não está lutando apenas para sobreviver ou cumprir um contrato. Ele está lutando para resgatar uma inocência que ele talvez nunca tenha tido. A luta, portanto, transcende a coreografia de ação e se torna um elemento catártico para o personagem. A forma como ele manuseia armas, seja de fogo ou improvisadas, é sempre com uma familiaridade sombria, um lembrete constante de que o passado militar não é algo que se possa simplesmente deixar para trás em outro continente. O Transportador 2 avança a mitologia de Frank Martin ao forçá-lo a abraçar o papel de herói relutante. Ele demonstra que seu código de conduta não é apenas uma lista de proibições, mas um guia moral flexível, capaz de se reescrever quando confrontado com a possibilidade de proteger uma vida jovem. A beleza do filme reside nessa tensão entre a máquina de combate perfeitamente calibrada e o homem que, lentamente, reconecta-se com um senso de justiça que vai além da remuneração por serviço prestado. A persistência de Frank Martin em manter a compostura sob o fogo cruzado constante revela uma disciplina forjada em experiências muito mais traumáticas do que o sequestro de um garoto rico. A quietude de Statham durante os momentos de maior tensão cinematográfica sugere que ele já viu cenários onde a hesitação significava a morte instantânea. E Miami, apesar de seus perigos, é um ambiente controlável comparado ao que ele evitou mencionar sobre seu passado. Essa reserva emocional que fascina Audrey é a mesma que o torna um executor tão eficiente. Ele processa ameaças como dados, não como emergências pessoais, até que Jack se torne a variável que altera toda a equação. A introdução do veneno de ação lenta no sangue de Jack, administrado pelos sequestradores como ferramenta de controle, adiciona uma camada de urgência biológica ao conflito. Não se trata apenas de resgatar a criança antes que os vilões consigam o que querem. Trata-se de correr contra o tempo de um relógio interno fatal. Esta urgência justifica a escalada da violência empregada por Martin. Ele não pode mais se dar ao luxo de apenas incapacitar. Ele precisa desmantelar a operação inteira com velocidade cirúrgica. A necessidade de encontrar o antídoto o força a se aliar, ainda que brevemente, com figuras marginais, expondo-o a um submundo ainda mais sujo do que o seu próprio. A coreografia de luta, que no primeiro filme era mais focada na briga de rua e no uso de objetos cotidianos, aqui se torna mais tática e militarizada, refletindo a sofisticação dos antagonistas. Há momentos em que Martin emprega técnicas de desarme rápido aprendidas em treinamento antiterrorista, mostrando que sua transição de soldado para transportador não apagou suas habilidades de combate de precisão. A famosa cena do banho, onde ele usa a pressão da água e a superfície escorregadia a seu favor, é uma masterclass em luta livre adaptada a um ambiente altamente restrito. Ele não luta apenas com força. Ele luta com a compreensão do espaço e da física de superfícies. A personagem Audrey, embora secundária, cumpre um papel vital ao forçar Martin a articular, mesmo que minimamente, suas motivações. Sua incredulidade inicial e posterior admiração pelas habilidades de Martin criam um pequeno refúgio de normalidade que ele tenta proteger a todo custo. A vulnerabilidade de Audrey, contrastando com a invulnerabilidade forjada de Martin,
serve para sublinhar o custo pessoal de sua profissão. Quando ele a coloca em segurança, ele está, metaforicamente, reafirmando seus limites. Mas o ato de salvá-la prova que esses limites são porosos. Em última análise, O Transportador 2 é um filme sobre a redefinição de valores sob pressão extrema. Frank Martin é apresentado como um indivíduo que optou por viver à margem das regras sociais, criando suas próprias, baseadas em profissionalismo e não em moralidade cega. O sequestro de Jack, no entanto, força-o a reconhecer que existem valores universais, a proteção da inocência, que estão acima de qualquer código pessoal ou contrato. Sua vitória não é apenas física. É a vitória de um código moral adaptável sobre a ganância corrupta, permitindo que o estoico motorista encontre um vislumbre de humanidade em meio à velocidade e ao perigo. A paisagem emocional do filme é moldada pela tensão constante entre o dever autoimposto e a emergência humana. Frank Martin, com sua beleza austera e elegância letal, é um homem que se veste de terno para esconder o soldado que reside sob a pele. Em Miami, esse disfarce parece mais frágil, talvez porque o sol forte não permite sombras profundas para esconder suas verdadeiras intenções. A maneira como ele trata seu carro, verificando pneus e motores com um toque quase carinhoso antes de cada missão, sugere um apego quase romântico à máquina. Um refúgio seguro onde a imprevisibilidade humana é minimizada pela precisão mecânica. A dinâmica com Jack Billings é essencial para desarmar a armadura de Martin. O garoto, acostumado ao luxo e à ausência parental, vê em Frank não apenas um motorista, mas uma figura de autoridade carismática e, crucialmente, presente. As lições improvisadas de sobrevivência que Martin ministra, sobre como se mover sem ser notado, como avaliar riscos, são um vislumbre de seu antigo eu militar. Talvez um treinamento informal que ele nunca pôde dar a si mesmo na juventude. Essa conexão é dolorosa para Martin, pois cada risada compartilhada com Jack é um passo a mais na violação de sua regra número 2, aprofundando seu envolvimento pessoal. A luta contra Gustav e sua rede de contatos expõe a fragilidade da segurança construída em torno de Martin. A vulnerabilidade do sistema de segurança da mansão dos Billings, projetada por profissionais, mas invadida por uma estratégia superior, realça a filosofia do filme. A competência humana sempre superará a tecnologia passiva. A coreografia de ação neste filme, em particular, parece inspirada por filmes de artes marciais que valorizam o uso de objetos cilíndricos e alavancas como extensões do corpo, uma marca registrada que solidifica o estilo de luta de Statham como prático e adaptável, em vez de acrobático. A presença da ameaça biológica, o veneno injetado em Jack, eleva o suspense a um nível de thriller de espionagem. Não é apenas uma questão de resgate, mas de contramedida médica, forçando Martin a pensar além da confrontação direta. Ele precisa navegar pelo submundo farmacêutico ou de inteligência para encontrar a cura. Essa necessidade de obter informações de fontes obscuras e trabalhar sob um cronômetro biológico adiciona uma camada de desespero controlado que faltava no primeiro filme, que era mais focado na logística pura. Martin se torna um agente de campo completo, não apenas um motorista de fuga. Audrey funciona como a âncora de Martin para a humanidade normal, um mundo que ele sabe ser perigoso para ele, mas essencial para sua própria sanidade. O fato de ela se envolver diretamente, muitas vezes se colocando em perigo por lealdade a Martin após testemunhar sua integridade sob pressão, valida as ações dele. Ela se torna involuntariamente parte do pacote que ele precisa proteger. O triunfo final não reside apenas em salvar Jack e derrotar Gustav, mas em sair da situação sem destruir completamente seu relacionamento com Audrey, ou permitir que o trauma o force a um isolamento ainda maior. O filme encerra com Martin mais uma vez nas estradas, mas com a certeza de que a rigidez absoluta é uma ilusão perigosa. A sobrevivência e a humanidade exigem a capacidade de moldar o código quando a vida de um inocente está em jogo.
A necessidade de encontrar o antídoto o força a navegar por